Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos entrando, vamos ver quem será o primeiro a entrar. Hoje nós teremos uma live muito especial com o professor Pablo Stolze, Renata Colares, a primeira a entrar, Renata Colares, Mariana Cavalcante, Gabriela Vilela, o Wellington. Estamos esperando aqui o Pablo Stolze entrar para a gente começar esse nosso bate-papo, um bate-papo informal, mas que será bastante importante e produtivo. O assunto é muito bom. É sobre concubinato, famílias simultâneas. Vamos ver o que vai sair dessa conversa, né, gente? Vamos lá. Vamos ver, vamos aguardar um pouco mais até que o Pablo possa chegar. E aí, Pablo? Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, mas vamos lá. Aí, Pablo. Consegui aqui. Obrigado, boa noite, Pablo. Boa Boa noite, noite. amigo. Boa noite aos amigos e amigas presentes. Meu amigo Rodrigo. Pois é, muito obrigado por ter aceitado. Eu sei que sua agenda está super complexa, super problemática, quer dizer, difícil, né? Eu sei que você está cuidando, não sei se pode dizer aí, né? Mas Não, dos pode sim. enunciados do Conselho da Justiça Federal, um trabalho super importante, que também faz parte dessa nossa incansável luta pelo direito, né, Pablo? Acho que você é uma das pessoas mais comprometidas com isso, né? Seja no exercício da magistratura, com seus livros, né, suas lives, suas aulas, enfim, isso, né, o direito de família. Claro, você é muito mais que direito de família, mas no direito de família, que é a área que eu entendo, família e sucessões, posso dizer que você traz uma grande contribuição, né? Muito obrigado pela presença, boa noite. A honra é toda minha. Essa semana realmente foi atípica. Além do trabalho, né, que eu realizo na minha unidade, muito dedicadamente, eu encerro o dia com o gabinete zerado. Tá lá, zerei tudo, mas o esforço é muito grande. Outras atribuições também. E uma delas, como o Rodrigo falou, é a relatoria na Comissão de Família e Sucessões da 9ª jornada do STJ. Então, realmente é algo muito honroso, mas é muito trabalho realmente. Então, essa semana foi muito cansativa, mas gratificante por encerrar a semana com o nosso grande amigo Rodrigo, que é um dos maiores especialistas em direito de família da América, não é só do Brasil, não, tá? Obrigado. Fico honrado com isso. E eu quero dizer que o Pablo está fechando a semana numa live com... Foram 5 lives essa semana, normalmente eu não faço isso, mas é só para explicar que foi uma live só com homens. Por que só com homens? É porque o campo do direito... Eu fiz questão de trazer, desta vez, apenas homens, Pablo, porque o direito de família é um campo do feminino, é um campo da sensibilidade, né? Então, os homens que trabalham com direito de família, que têm um componente feminino dessa sensibilidade, que acho que é o que nos faz produzir. Mas já é claro que eu vou fazer uma outra semana, não na semana que vem, porque semana que vem vai ser um curso, vou fazer uma semana só com mulheres também. Mas é só para explicar aquelas pessoas, mas você fez uma semana só com homens e tal, mas era de propósito, para trazer os homens para esse campo do feminino, que é o campo do direito das famílias, né? Bem, e aí vamos entrar no nosso tema, que é concubinato ou famílias simultâneas. Para começar, essa expressão concubinato é uma expressão que tende a cair em desuso. Eu que escrevi um dicionário, tenho muito cuidado com as palavras, né, e sei que as palavras têm força e poder, né? Ou dizendo psicanaliticamente, as palavras têm um significado e um significante. Então, quando nós falamos de concubinato, isso quer dizer, tem o significado dela, técnico, jurídico, mas ela traz consigo um significante, ou seja, aquela ideia, esse tom pejorativo que tem de concubinato. Quando se fala concubina, é quase que um xingamento, né? Eu nunca vi falar, você é concubina. A gente sabe falar, você é concubina, né? Parece que nem existe no masculino. Mas então, exatamente por causa desse significante, é que nós inventamos uma outra expressão, e o direito de família tem um novo vocabulário, e o Pablo participa disso também, da construção desse novo vocabulário, e aí nós inventamos essa expressão, união simultânea ou paralela. Eu, particularmente, Pablo, prefiro união simultânea, desde que eu comecei a pensar que paralela significa duas retas que nunca se encontram. E essas
duas famílias, em algum momento elas se encontram, nem que seja na fila do INSS, quando vai reivindicar a pensão, né? Então, assim, eu prefiro usar a expressão simultânea. Você tem usado e você concorda com isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? E, aliás, só para acrescentar, se você falar, nós estamos essa semana também falando dos 20 anos do Código Civil, e o propósito dessa nossa conversa foi essa ideia dos 20 anos do Código Civil, que manteve a expressão concubinato, né? O que você pode nos dizer aí sobre isso? Primeiro, mandar um abraço a todos os amigos e amigas, a professora Fernanda Barreto, nossa amiga querida, grande civilista que está aqui prestigiando também, amigos e amigas do país inteiro, Rodrigo. Um abraço a todos vocês. Primeiro, aquilo que você falou em relação à palavra, né? Quer dizer, você começou sempre com muita cultura, né? Com uma reflexão até no campo da semiótica, da função da linguagem. Ou seja, as palavras têm muita força, gente. Paramahansa Yogananda dizia que a palavra ela é uma bomba vibratória. Verdade isso. Se você parar para pensar, todo o universo material que você conhece, por exemplo, essa estante atrás do Rodrigo aí, essa estante, o carro que está lá na rua, esse aparelho, tudo que é materializado antes foi criado no pensamento de alguém. Então, assim como o pensamento é uma força matricial, a palavra, que é fruto do pensamento, também. Então, com a palavra, você destrói uma amizade de décadas. Com a palavra, você reconstrói uma amizade ferida. Então, isso que você falou do concubinato, Rodrigo, é muito importante pontuar isso aqui. Eu vou lhe devolver a palavra, porque seu dicionário, ele não é só o melhor. Eu acho que é o único no país. Eu não conheço outro. E, assim, o que eu queria ponderar, que eu queria lhe ouvir, é o seguinte. Vamos supor a situação em que eu sou casado, tá? Tenho uma esposa fantástica, que você vai conhecê-la pessoalmente em breve, Kaline, que disse para mim: eu não aguento mais você falar sobre amantes, porque eu falei tanto sobre isso ao longo da vida, que minha esposa já não conversa mais sobre esse assunto comigo. Muito bem. Eu queria que você, Rodrigo, nos explicasse, com seu conhecimento nessa área, o seguinte. Vamos supor, eu sou casado e tenho há 6 ou 7 meses uma relação de concubinato. Tecnicamente, o código chama de concubinato. Eu sou casado, eu sou impedido, eu vivo o meu casamento e tenho uma amante, uma concubina, uma relação paralela. Tá? Uma relação, eu vou usar paralelo aqui nessa expressão mesmo. Eu não formo com ela um núcleo familiar, nada. Eu tenho uma relação sexual, ou enfim, com essa moça. Beleza, ótimo. Minha esposa não sabe. Ela não sabe disso. Eu estou quebrando a boa-fé, estou traindo minha esposa. Muito bem. Essa é a hipótese número 1 que eu quero colocar para você, Rodrigo. Hipótese 2. Eu sou casado, vivo em Salvador e, simultaneamente, aí eu vou preferir usar simultaneamente, eu que viajo com frequência para o interior de Minas, eu tenho uma segunda relação com a moça em Uberlândia. Isso aqui é só um exemplo, viu, gente? Isso aqui é teoria pura. Há muitos anos. Inclusive, há um julgamento recente, Rodrigo conhece esse julgamento, o cidadão, ele era casado, todos na cidade em que ele vivia com a esposa, conheciam fulano como esposa dele. Na outra cidade, no caso Uberlândia, todo mundo conhece Pablito como esposo da outra moça. E eu constituí em Uberlândia uma família simultânea. Então, eu penso, na minha visão, que nesse segundo caso, embora a visão dos tribunais ainda puxasse para o concubinato, um concubinato, etc., mas eu acho que a ideia de família simultânea, nesse segundo exemplo, é muito mais clara para mim. Não é bem aquele concubinato naquele standard tradicional. Olha, Pablo é casado, vive com a esposa, mas paralelamente tem uma concubina, ele encontra com a amante dele. Olha, gente, é um segredo. Pablito encontra a amante nas segundas à tarde, porque o dia do encontro com a amante não é sexta e sábado, é segunda de tarde. Isso eu estou falando teoricamente, certo? Estou falando teoricamente. O sujeito que apronta não encontra a amante sexta de noite, é segunda de tarde, naquele hotel, na cidade, em que ninguém frequenta o restaurante. Isso eu estou falando só em teoria, certo? Então, Rodrigo, eu vou lhe devolver a palavra para que você possa recortar para a gente o concubinato na primeira hipótese, na visão mais standard, e a família simultânea na segunda hipótese.
Tá. Muito bom, e só para avisar quem está chegando, isso aqui é um bate-papo e nem eu, nem você sabemos o que, que vai sair dessa conversa. Isso que é o legal, é um bate-papo informal, vamos ver o que, que vai sair dessa conversa. Mas muito bom esse estímulo, eu acho que a gente tem que distinguir amante. Enquanto houver desejo sobre a face da terra, terão amantes. Né? Amante é aquele, pode ser uma, duas, mas de uma relação eventual, mas que não caracteriza com ela, que não tem com ela exatamente uma conjugalidade. Não significa que não tenha relação sexual. Conjugalidade é uma vivência afetiva diária, cotidiana. Por exemplo, o caso de Uberlândia não seria amante. Amante, acho que não tem, eu entendo que não tem direito a nada, a não ser aos prazeres que dá e recebe, que já está muito bom. Mas, em termos jurídicos, não tem direito. É importante que a gente faça essa distinção, né? Porque uma vez o projeto do Estatuto das Famílias, que foi aprovado na Câmara dos Deputados há 10 anos atrás, saiu uma manchete na Folha de São Paulo e que derrubou o nosso projeto, porque um deputado pediu vista e ele acabou sendo arquivado. Ele tinha sido aprovado e a manchete da Folha de São Paulo foi: o IBDFAM apoia o direito das amantes, uma coisa assim. Então, é importante você estar falando isso, porque temos que distinguir, separar o joio do trigo, para usar uma linguagem bíblica. Amante não tem direito a nada. Tem uma autora mineira que chama Agenita, esqueci o sobrenome dela, até falo nos meus livros, que ela fala que os amantes têm uma função social de manutenção dos casamentos. O livro chama Função Social dos Amantes, que é... Eu não conhecia isso, não. Eu não sabia disso, não. Só um aviso, viu, Rodrigo? Rapidamente, doutor Sandro Sampaio Queiroz, um dos maiores cirurgiões plásticos do meu estado, um amigo grande cirurgião, disse que vai mandar minha esposa para Uberlândia. Isso é teoria, gente. Tá? Isso aqui é só uma teoria. Agora, Rodrigo, função social da amante, essa eu não conhecia, essa obra, não. Pois é, porque tem gente que tem um casamento ruim, não suporta, então a amante é uma maneira de suportar o casamento ruim. Tem muita gente que mantém o casamento assim, tendo amantes. Bem, isso é outra história, isso não entra no campo do direito, isso é muito mais no campo da psicanálise do que do direito. No campo do direito, aqueles que estabelecem uma conjugalidade paralela, né, simultânea, aí sim é uma família. Ou seja, tem família ali? Essa é a pergunta. E o que é que caracteriza a família? Né? Se tem uma conjugalidade contínua e tal. Só que o Código Civil, embora tenha só 20 anos, ele foi concebido muito antes, na década de 60. E ele usa essa expressão e trata o concubinato no campo do direito das obrigações, que foi toda a evolução do direito concubinado, que depois passou a chamar união estável, que era tratado no campo do direito das obrigações. Porque aí entra a questão mais séria do direito de família, que ele é atravessado por uma moral sexual e religiosa. Ou seja, essa moral sexual que exclui, ela é excludente. Foi ela que excluiu, até 1988, os filhos havidos fora do casamento. E é esta moral que diz ainda no Código Civil de 2002 que essas relações contínuas, né, tem conjugalidade, não é família, tem que ser tratado no campo do direito das obrigações. Eu vejo isso como uma hipocrisia, né? Porque o direito de família é isso o tempo todo, atravessado por essa moral, uma moral hipócrita, porque as famílias existem, mas nós não podemos dizer que elas existem, né? Eis a questão. Agora, quem é que tem coragem de dizer isso? O próprio STF, ao julgar em 2020, ele fez um julgamento muito mais moral do que jurídico, né? Não sei se você concorda com isso, Pablo. Mas, olha, então, já que nós já separamos a amante de um lado, vamos focar na questão da família simultânea, mas muito importante essa separação, né? Separação amante para lá, famílias simultâneas para cá. O STF, para quem não se lembra, né, já enfrentou essa questão várias vezes, especialmente 2 vezes. Há 11 anos atrás, quando teve um único voto vencido do ministro Aires Brito, que então ficou 10-1. E agora, recentemente, ficou 6-5, bateu na trave, né? Então, mas ainda considerou que não é uma família simultânea, que não pode atribuir direitos ali. O que você acha disso, Paulo? Veja, antes da gente avançar na família simultânea, vamos organizar. Neurose de clareza, como eu brinco com meus alunos. Então, vamos lá. Na minha visão, né? Então, eu sou casado, ou tenho união estável. Vamos pegar o casamento. Eu sou casado e vou usar a palavra paralela mesmo nesse caso. Paralelamente, tenho um amante.
Eu me encontro com ela às segundas e às terças-feiras à tarde, em Salvador, no hotel escondido, no Pelourinho, bem escondidinho, há 8 meses. Minha esposa não sabe. Pronto. Hipótese 2. Eu construo uma relação a látere do meu casamento e constituo um núcleo familiar. Então, eu sou casado em Salvador e em Uberlândia eu tenho uma segunda senhora, tá? Todos em Uberlândia me conhecem como marido dessa segunda moça aí. Então, o concubinato, o enquadramento como concubinato aí, na minha visão, é algo complicado. Por quê? Porque objetiva e socialmente há um núcleo familiar simultâneo. Veja, a gente não pode, a gente tem de... Sabe, veja bem, eu vou até abrir meu coração aqui para vocês. Julgar. Pode ser que vocês conheçam juízes que vêm de outra maneira. Eu amo o que eu faço, tá? Eu agradeço muito a Deus pelo que eu faço. Você perguntar, Pablito, se hoje sua filha quisesse seguir direito e fazer magistratura, você incentivaria? Eu diria o seguinte, é a sua vocação, eu lhe incentivo. Se não for, pense numa outra carreira, por várias dificuldades. Mas eu amo o que eu faço, faço por vocação. Mas eu confesso, julgar é algo... Eu converso muito com Deus sobre isso. Estou abrindo meu coração, a live é leve, sexta-feira de noite. Por quê, Rodrigo? Isso, live porque, leve. No fundo, só quem sabe a verdade do que aconteceu são as partes, é a consciência de cada uma. Então, eu converso com minha consciência, de meu Deus, me perdoe pelos momentos em que eu fui injusto. Porque claro que eu fui ao longo de 20 anos como magistrado, 22 anos, eu devo ter sido injusto. Como assim, Pablito? Eu sou um ser humano. Seres humanos erram. Então, você que é advogado, você que é advogada, teve cliente em sua vida que enganou você, Rodrigo. Você acreditou nele, ele mentia para você. Imagine o juiz, eu vou ter de julgar. Eu vou ter de dizer quem vai ficar com a criança. Então existe um peso nisso muito grande. Então eu tento dar o meu melhor. Eu digo sempre isso. Eu tento dar o meu melhor. Porque, meu Deus, eu já condenei pessoas que praticaram latrocínio há 20 e tantos anos de cadeia. Estudei o processo todo. Oh, meu Deus, que eu não tenho errado. Dei o meu melhor naquilo, garanti ampla defesa ou contraditório. Mas a grande questão é essa. Quando você fala em família simultânea... Pablo, minha esposa é uma advogada excelente. Mas ela fala, esse negócio de ter a segunda mulher, para mim, isso é descaração. Minha esposa não gosta muito do assunto. Hoje em dia, ela está até conversando mais sobre o tema, porque ela sabe que eu estudo direito de família. A grande questão é a seguinte, você que me escuta aí agora. Se você for julgar um caso, como um caso com o qual me deparei, não julgamento meu, estudando. O sujeito manteve uma família simultânea por quase 30 anos, com filhos no segundo núcleo, em outra cidade. Gente, pense assim, às vezes essa segunda senhora é muito difícil, mas pode acontecer de não saber da primeira. É muito complicado julgar isso, gente. Veja, eu não defendo, vou ser sincero, Rodrigo, na minha opinião pessoal, posso falar, abrir meu coração a você? Meu coração, Sim, claro. Eu não conseguiria viver em poligamia, em poliafetivo. Mas há pessoas que conseguem viver assim. Então eu não posso me colocar no lugar do outro e punir o outro. Só que nesse caso da família simultânea, muitas vezes os filhos do segundo relacionamento não sabem que o pai mantinha uma relação simultânea antes, ou concomitante. Então é muito complicado julgar isso, gente, não é fácil. Então, Rodrigo, vamos colocar o seguinte, eu vou te devolver a palavra com uma outra colocação. A gente já colocou aqui concubinato como uma situação em que a lei considera algo espúrio, a lei, estou falando a lei, doutora Fernanda, a lei. Nós temos a família simultânea, que é algo que ainda não é abraçado pelos tribunais, ainda há uma resistência. Eu não estou defendendo que as pessoas umas enganem as outras. A questão é que a família simultânea ela acaba acontecendo um fato da vida. E aí vem, Rodrigo, uma terceira situação que eu vou lhe colocar de volta. Como disse a doutora Rosângela, o amor é muito complicado. É verdade, doutora, você está certa. Há a situação ainda da união poliafetiva.
quando, diferentemente do que a gente está falando, as pessoas aceitam que a relação seja aberta. É diferente. Veja como o direito de família ele é complexo e apaixonante. É outro tipo de núcleo. O que é que você pode falar sobre isso, amigo? Devolvendo a Pois palavra a você. exatamente. Talvez as uniões poliafetivas que nós tivemos no dia 28 de junho de 2018, uma recomendação, na verdade, uma proibição do Conselho Nacional de Justiça para que os tabeliães não lavrassem mais escritura de união poliafetiva. Né? Isso foi uma proibição. Por que teve que ter essa proibição? Né? E aí entra a psicanálise. Né? Se teve que proibir é porque alguém desejava ser assim, porque essas uniões estavam crescendo muito, então o Estado teve que interferir nisso e falar, não faça mais. Claro que o fato do Estado interferir e dizer não pode ter união poliafetiva, isso não significa que elas vão deixar de existir. Nesse caso, perde o mercado do tabelionato e ganha o mercado da advocacia. As pessoas vão continuar vivendo em união poliafetiva, união simultânea, porque o desejo é isso, né? O desejo encaminha e desencaminha. E outra, continuando o seu raciocínio, tem gente que gosta de ter duas famílias. Será que o Estado ele pode interferir nisso? Em que isso prejudica o meu direito? Eu concordo com você, eu não conseguiria ter duas famílias. Mas tem gente que consegue. Eu mal dou conta de administrar uma. Tem gente que não dá conta de nenhuma. Então, assim, quem consegue administrar duas pessoas, talvez seja até um ser mais evoluído, não sei. Uma vez eu tive lá no programa da Fernanda Lima exatamente sobre isso e conheci uma pessoa que vivia com duas mulheres. Eu comecei a conversar com ele, estou falando isso porque isso está tá aí nas redes e tal, e ele vive com duas mulheres, uma psicóloga, outra médica e tal, e vive bem ali, né? E eu não entendo isso, mas se gosta, será que não tem que ser respeitado? Porque a questão é essa, né? Qual é o limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão? Ou seja, essa dicotomia do público e do privado. Mas a pergunta que eu acho que nós deveríamos fazer é, bom, o Estado tem que proteger os vulneráveis. O Estado, ele pode dizer a maneira como é que eu quero constituir minha família? Esta é uma questão atual para o direito de família, né, Pablo? Porque não tem uma resposta, é uma pergunta, mas às vezes as perguntas a pergunta é mais importante que a resposta, a pergunta para ser perguntada, para a gente refletir sobre isso, porque não tem nós temos decisões favoráveis, mas a maioria é desfavorável ao reconhecimento. Mas o que eu vejo nessas decisões que são desfavoráveis é muito mais um medo, né, uma afronta à estabilidade da família, né, da mesma coisa que o divórcio acabaria com as famílias. Eu acho que é muito mais isso. Mas minha questão de vida é, será que o Estado pode entrar nisso? Em que isso prejudica você, a mim? Se o meu vizinho vive com duas mulheres, por exemplo, em que isso interfere no meu direito? Né? Acho que essa é uma questão. Né? E aí nós temos que falar disso. Tem gente aqui que concorda, que discorda, mas o bonito do direito é exatamente essa dialética, né, do sim, do não, para a gente achar um outro caminho. Né? Mas eu acho que a arte também, já que eu vi a Fernanda Barreto aqui, nossa querida amiga aí da Bahia, né, presidente da Comissão de Direito e Arte do IBDFAN, ela juntamente com a Luciana Brasileiro, né, e a arte sempre atravessa o direito, para mim, não só a psicanálise, mas também a arte. E aí nós temos filmes belíssimos que podem nos ajudar. A linguagem artística, o filme, o cinema é uma das linguagens, né? Nós temos muitas outras. Depois eu vou até falar de alguns filmes que podem nos ajudar aqui a entender melhor isso. Mas isso, Pablo, a questão é, você acha que o Estado pode ou deveria interferir nessas questões de foro íntimo, assim, de dizer, olha, você não pode, isso é uma opinião pessoal, né? Você já deu a sua questão pessoal, que você gostaria de ter duas famílias e tal, mas será que isso não teria que ser respeitado? Alguém que gosta, será que não teria que ser respeitado isso? Uma pergunta apenas, né? Eu queria mandar um abraço para minha irmã Mila, Fernanda também, tantos amigos queridos aí. Luciana Brasileiro, registrar que é uma das maiores especialistas no país sobre essa temática, a professora Luciana. E essa questão de Estado interferir, é muito complicado o Estado interferir nessa seara. Muito complicado. Recentemente, não faz muito tempo, eu e Rodrigo, juntamente com a professora Maria Berenice Dias, com a professora Regina Beatriz também,
Participamos de audiência pública, o ministro sim. também, Otávio Noronha, presente, a convite da Câmara dos Deputados. Eu e Rodrigo estivemos lá, e a pergunta de Rodrigo vai ao encontro dessa ponderação que eu vou fazer. Tramita no Congresso um projeto de lei, eu até, Rodrigo, ver como é que está o andamento dele, né? A gente tem que olhar. É o PL 4.302, de 2016. Nossa, eu não Nós sei somos como é que você convidados. consegue guardar tanta coisa, assim, eu tinha esquecido completamente. Vou verificar lá, Pablo. 4.302. 4.302 de 16. Nós participamos, eu e o Rodrigo, para discutir, prestem atenção nesse ponto. Olha só, esse PL, ele pretende inserir no Código Civil uma regra proibitiva, tá? Inserir na Lei da União Estável, a 9278, uma regra dizendo o seguinte, esse PL, atenção você que faz concurso, é bom acompanhar isso, e que advoga na área. Esse PL pretende dizer o seguinte, é vedado, é proibido o reconhecimento da união estável, conhecida como união poliafetiva, formada por mais de um convivente. A união estável poliafetiva é aquele núcleo em que, por exemplo, eu me relaciono com uma moça e nós decidimos abrir a relação. Tá? Não é uma abertura sexual, é afetiva, para que uma outra pessoa integre esse núcleo. Então, eu vivo no que se chama de trisal. Tá? Um homem, duas mulheres, uma mulher, dois homens, três mulheres ou três homens, nesse exemplo que eu estou dando. Então, há um projeto que pretende proibir o reconhecimento desse núcleo como união poliafetiva. Vejam só, houve uma discussão muito grande nesse dia na audiência pública, e um dos aspectos que eu pontuei foi o seguinte, o projeto de lei não estava discutindo se a união poliafetiva é certa ou errada. Eu não estou dizendo isso. A questão é que o projeto quer proibir que as pessoas vivam nesse tipo de núcleo. Eu pergunto a cada um de vocês, como é que o Estado vai proibir isso? E vamos supor que o projeto se torne lei. Não há união poliafetiva. Qual é a consequência para esse núcleo se viver dessa maneira? Vai para a cadeia? Não vai. Então não tem como o Estado ir de encontro ao fato da vida. Vamos colocar os pingos nos is assim, né? O Estado brasileiro é caracteristicamente monogâmico. É indiscutível para mim isso. A base da nossa sociedade é monogâmica. Sim, todo o direito de família está organizado em torno da calcado na monogamia. monogamia. Eu concordo com isso. Para mim é claro isso aí. A grande questão é que há pessoas que vivem assim durante 20, 30 anos. O professor, faço homenagem aqui a um dos maiores civilistas brasileiros que toda quarta-feira, Rodrigo, faz uma live fantástica, não percam. Marcos Bernardes de Mello, não percam a oportunidade de ouvir o professor Marcos Mello, gente. É o maior especialista na obra de Pontes de Miranda do Brasil. Anotem aí, às quartas-feiras, a live dele. Ele, uma vez, numa palestra, contou um caso, ele advogou para uma família em que o cidadão vivia com duas senhoras na mesma casa há muitos anos, como núcleo familiar. A casa, Rodrigo, era aquele tipo de casa do interior, não sei se aí em Minas é assim. No Nordeste é muito comum. A casa é estreita e comprida. E aí ele dormia numa rede, no corredor, e cada uma das senhoras em quartos separados. Quando uma queria solicitá-lo, pegava numa ponta da rede de noite. Eles viveram assim durante anos. Aí eu encerro com a pergunta. Você que me escuta agora, você é juiz, você é juíza. O cidadão morre. O que você faz com o patrimônio dele? Divide. Que outra solução você vai dar? Não reconhecer o fato da vida? É assim que eu penso, amigo. Não há como pensar de forma diferente. Sim, sim. Eu penso igual. Data venha, né? Claro. E acrescento respeito às pessoas que pensam diferente, como algumas pessoas já manifestaram aqui, mas é importante, eu vou invocar aqui um pouco de psicanálise, né, porque o meu raciocínio jurídico é atravessado pela psicanálise o tempo todo. É que a psicanálise fala que é preciso para haver civilização, porque tem muita gente que tem medo, bom, então vai virar promiscuidade, isso vai afetar direito de terceiros, né? Não, claro que qualquer civilização, qualquer sociedade, qualquer sociabilidade, qualquer ordenamento jurídico precisa de limites,
precisa de leis. Essa, aliás, é a função da lei do direito, né? Então, a lei básica da cultura, que é a lei do interdito proibitório do incesto, que é uma lei universal, né? Pelo menos pode até variar em algumas sociedades, assim, a proibição entre pai e filho, outra em sociedade pode ser entre tios, entre sobrinho e tio, mas tem que ter essa lei básica. É isso que é estruturante do sujeito. Então, ter relações simultâneas não afeta essa lei básica universal, que é a lei da cultura, né? Então, assim, acho que a gente não precisa ter medo de uma barbárie, né? De uma civilização promíscua, não é nada disso. A união poliafetiva, por exemplo, que não é uma relação, não é uma relação aberta, tendo até o tipo de relação aberta, né? Onde é outra história, mas a união poliafetiva entre 3 pessoas é uma relação fechada, onde são 3, é aquele jeito de viver. A minha pergunta de vida é, e fico cada vez mais querendo entender, que assim, é importante que a gente respeite isso. E perguntar, quando a gente fala de psicanálise, a gente fala de sexo, de sexualidade. E o que é uma sexualidade ilegítima, né? Sexualidade ilegítima é aquela que não é consentida, ou aquela que, né, se é sexo, sexualidade é da ordem da fantasia, então cada um tem a sua, mas o que ilegitima, o que o Estado deve proibir e interceder gravemente, e tornar ilegítimo, é no não consentimento, né? Isso é que é importante. Mas para o direito de família, o que interessa é se estabeleceu uma relação simultânea ali de conjugalidade, tem uma família. Existem milhares dessas famílias, né? Qual a resistência, qual a dificuldade de reconhecer isso? E só para lembrar, Pablo, nós temos hoje no Brasil, para falar do estado da arte, né, disso aí, 3 situações de união estável, né, que alguns ainda chamam de concubinato, que é, primeiro, quando tem uma situação, quando tem uma separação de fato, né? Aí o casamento é mera reminiscência cartorial. Aí tem várias decisões, acho que ninguém duvida disso. Olha, eu sou casado, tem 10 anos que eu não vejo a minha esposa, mas continua o casamento civil. Se for tirar uma certidão de casamento atualizada, vai dar que eu sou casado, mas na verdade não sou. Bom, então essa aí é mais tranquila. A outra é em que uma das partes não sabia, né? Que também os juízes têm reconhecido. E a terceira é quando sabia, quando todos concebem, quando todos sabem, e aquilo ali não é um problema, né? Essas 2 primeiras hipóteses já têm sido mais tranquilo na jurisprudência, na doutrina, né? E quem primeiro falou disso foi Zeno Veloso, nosso saudoso Zeno Veloso, que falou da união semelhante ao casamento putativo, né, para homenagear, e alguém aqui na live, não me lembro mais quem, falou disso, né, da união putativa. Mas a terceira hipótese, que é essa que nós estamos construindo aqui, que estamos pensando, né, que isso é possível ou não, né, isso realmente é uma questão, né? Não sei se você vê assim também. Historicamente, a questão da união estável putativa, ela sofre resistência, tá? Então vamos lembrar o que é o casamento putativo. A expressão putativa vem do latim putare, imaginário. Você estuda até em penal isso. Lembram disso? A legítima defesa putativa? Então, o casamento putativo é aquele casamento que você imagina perfeito, aparentemente normal, mas contém algum tipo de vício. Ele é nulo ou anulável, ele contém, mas ele foi contraído de boa fé. Então, eu me caso com uma moça, não sabia que ela era casada. Tá? Não pode. Bigamia. Mas, para mim, na minha perspectiva, ele é putativo. Então, é o casamento putativo, há uma proteção daquele que é inocente, que não está sabendo do vício que macula o casamento. No caso da união estável putativa, Rodrigo, minha opinião, tá? Vamos supor o seguinte, eu sou casado aqui em Salvador e eu falei Uberlândia, eu vou mudar de cidade para não acharem que eu tenho alguma coisa em Uberlândia, certo? Vamos falar outra cidade aí, vamos lá. Uberaba, é perto de Uberlândia. Não, perto de Uberaba. É melhor até sair de Minas agora. Eu vou subir lá, deixa eu ver para onde eu vou, Deus. Eu vou para Natal, tá? Eu vou muito a Natal, um abraço aos amigos aí de Natal. E vamos supor que de 15 em 15 eu estou em Natal e eu constituo uma relação, uma união estável com uma outra moça, Melissa. Nome fictício, Melissa, não existe. Muito bem. Melissa não sabe que eu vou estar casado em Salvador, ou que tem uma união estável em Salvador há 8 anos. Melissa não sabe.
E aí eu constituo com Melissa uma nova união estável, tenho até um filho, que não é obrigatório, mas eu tenho. Tá? Então, a grande questão é essa. Veja que isso toca a família simultânea. Você não vai olhar para a Melissa com olhos de proteção. Gente, ela não sabia que eu estava aprontando. Ela não sabia. Como é que você não vai reconhecer a aplicação, a projeção da teoria da putatividade? Veja, ninguém está aqui incentivando amante. Não é isso. Não é isso. A grande questão é que nós, e você que é advogado e advogada, concorde comigo. Você que é advogado, advogada, você é o primeiro juiz da causa. Você é o primeiro juiz da causa. Então, quando eu pego um processo para julgar como magistrado, pensem assim, eu estou falando por mim, eu não posso julgar com o meu achismo. Por exemplo, eu sou casado, eu acredito na monogamia, na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal. Mas eu peguei um processo de uma pessoa que manteve uma família simultânea há 40 anos. Eu tenho, na condição de magistrado, de sair de mim para julgar. Suponha, vamos supor, na noite anterior, eu descubro que minha esposa me traiu. Minha esposa me traiu. Eu, então, vou julgar um processo sobre responsabilidade, dano moral, por quebra do dever de fidelidade. Vou julgar com ódio? Eu não posso julgar aquele processo ali, gente. Cada processo é uma vida. Eu falo muito isso à minha assessora. Tenha paciência. Cada processo é uma vida que está ali. Então, veja, Rodrigo, não é fácil esse julgamento. O fato é que essa união estável putativa, simultânea, pode acontecer. Porque Melissa, gente, não sabia que eu em Salvador, mantinha uma relação há 8 anos. Hoje, com rede social, o ser humano ele não resiste. Ele não resiste em postar, em mostrar, né? Em veicular. Ele se entrega pela rede social. Você acha que até a polícia se vale muito, o judiciário também. Você que é advogado, você já usou a rede social em seu favor? Claro, porque a outra parte não resistiu. A outra parte chorou pitangas e miséria na audiência. Eu não posso pagar um centavo para o meu filho. Na rede social, eu estava em Dubai, esbanjando dinheiro. Então, quer dizer, nós precisamos entender o seguinte, essa possibilidade de haver uma família simultânea pode acontecer. E Melissa pode não estar sabendo de nada, gente. Agora, Rodrigo, eu lhe devolvo com uma curiosidade. Eu sei que você é um grande conhecedor, um grande especialista na psicoanálise. E eu tenho uma admiração muito grande pela mulher, pela figura feminina. Eu tenho muito... Sabe, a minha imagem, sabe, de Deus. Deus é um homem europeu, nada disso. Para mim, Deus é mulher, Deus é negro, Deus ele é impessoal na minha forma de ver o bem. Para você, não estou falando de religião nenhuma, estou falando do bem. O bem é um dharma. A verdade é um dharma. E a mulher tem algo que, na minha visão, aqui uma live leve, minha opinião, a mulher tem naturalmente uma sensibilidade que nós não temos. Eu já tive provas disso. A mulher tem uma percepção, tem um feeling tão aguçado. Isso é impressionante. É a percepção que eu tenho. É muito aguçado. A sua mãe, você que me escuta agora, sua mãe lhe conhecia lhe olhando. Você não precisa falar nada. Não precisa dizer um mais. Sua mãe olhava para você dizendo, você está com algum problema. Ou então você aprontou alguma. Não é assim? A mãe tem. O pai pode até ter também, porque há pais que são mães. Mas a mãe é muito da mãe isso. Então eu lhe pergunto, Rodrigo, na sua experiência, inclusive na psicoanálise, você acha possível, ou melhor, provável, que um cidadão consiga enganar 2 mulheres por 30 anos? É possível? É difícil? É impossível? Ou ele é um ninja, aquele cidadão que nasce a cada 10 mil anos? Qual é a sua opinião em relação a isso? Muito boa essa colocação, Pablo, porque eu acho que a gente pode resumir assim, me engana que eu gosto, né? Porque as mulheres, porque geralmente a maioria dos casos de família ou de amante simultâneo, né, de relações extraconjugais, quem tem é o homem. Não que as mulheres não tenham, mas acho que é muito mais da natureza masculina, feminina, não sei se pode dizer isso, né? Mas as mulheres, elas têm uma sensibilidade, quase uma sensitividade que vem mais do que nós homens. Isso por causa do feminino, né? Nós também podemos ter esse feminino, mas as mulheres têm muito mais que nós homens. E isso eu acho que
nós temos, acho não, nós temos, aí de novo a psicanálise, nós temos um processo psíquico em nós que a psicanálise chama de denegação. E às vezes é uma realidade tão terrível que eu bloqueio aquilo e não vejo, não posso ver. Então, pode ser esse processo de denegação, de não ver que tem, ou então vê e finge que não tem. Por isso que popularmente se diz, né, me engana que eu gosto. Mas as mulheres, eu acho que elas têm, concordo plenamente, e não só porque tem aqui, vou falar isso não para seduzir, porque aqui tem a maioria do público aqui parece ser mulher, elas têm, acho que as mulheres sabem mais sobre o amor do que os homens. Eu acho que nós temos que aprender com as mulheres sobre o amor, seja pela sensibilidade, pela sensitividade e tal. Mas então, acho que não é uma propriamente, assim, não vê porque não quer, porque você percebe, né? Mas eu queria ir um pouco além, dentro do que você falou, Pablo, a questão da responsabilidade, porque para o direito interessa isso. Por exemplo, quando aí nós vamos destruindo uma lógica moral, moralista e perversa, que é quando o tribunal, como foi o STF, não atribuiu direitos a outra mulher, ou seja, ele disse só uma que tem direito, na verdade ele desresponsabilizou quem teve uma segunda. Ou seja, ele premiou quem teve uma segunda. Então, isso significa que eu posso ter duas, três, não vai acontecer nada comigo. Hoje, eu entendo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul até criou uma expressão nova para a divisão disso, que chama triação, que é dividir o patrimônio em três, porque isso tem consequências patrimoniais, claro. Então, mas hoje eu acho que, assim, olha, temos que respeitar aquele primeiro contrato, seja de casamento, seja de união estável, o regime de bens. Então, pega a metade, vai para a mulher, para a primeira mulher, e a segunda metade, se ele tiver 10 famílias, vai dividir por 10. Se não dividir com a segunda família ali dele, significa que ele estará sendo premiado. Então, não atribuir responsabilidade, não atribuir direito a essa segunda família é desresponsabilizar o sujeito, é premiar quem quer ter uma segunda família. Você concorda com essa lógica, Pablo? Eu acho importante você colocou. Eu acho que essa ideia de responsabilização, ela tem de ser invocada, porque até invocando Exupéry, né? Você é responsável por aquele que você cativa e pelo que você constrói. E eu quero lembrar a vocês o emblemático julgado. Rodrigo vai lembrar o RESP 118.5337 do Rio Grande do Sul, cujo relator foi o ministro Noronha, que eu, inclusive, no dia da audiência pública, mencionei esse julgado. Muito bem lembrado. Eu fico impressionado com a sua memória. O ministro, que é uma pessoa muito querida, ele chegou a dizer que foi uma situação muito excepcional, mas eu fiz questão de mostrar esse julgado na audiência pública, porque, gente, o ministro ele tem uma visão bem voltada à questão da monogamia, você sabe disso, né? Uma posição bem firme. Só que o julgado, ele deixou claro no dia, olha, Pablo, isso aqui foi muito excepcional. O caso, para você que... Vale a pena você anotar esse julgado. Eu vou repetir, RESP 11.85337. Recurso especial, concubinato de longa duração. Isso toca a ideia da responsabilização. Condenação a alimentos, negativa de vigência de lei, caso peculiaríssimo. Quando você lê na ementa a expressão caso peculiaríssimo, vem bomba, né? Olha só, de regra, diz o STJ, o reconhecimento da existência e dissolução do concubinato impuro, ainda que de longa duração, não gera o dever de prestar alimentos à concubina, pois a família é um bem a ser preservado. Todavia, dada a peculiaridade do caso, e em face dos princípios da dignidade humana e da solidariedade, que tem a ver com responsabilização, há de se manter a obrigação de pagar alimentos a uma concubina, presta atenção agora, escute só, idosa, que por mais de 40 anos manteve uma relação paralela com ele. Ela já era uma septuagenária. Como é que você, juíza, resolve isso, gente? Não é incentivar, ninguém está incentivando, tem que trair, não é isso. Como é que você julga o caso concreto? Quer dizer, é uma realidade da vida isso que acontece. E já que estamos na etapa final da live, passou que eu nem senti, Rodrigo, são quase 8 horas. Sim, tá muito... Vamos encerrar com a arte, já que a gente falou nisso, sabe por quê? Porque eu quero muito lhe ouvir, eu não posso deixar de falar, de dizer que se você quiser abrir seu horizonte nesse campo, eu acho que independentemente do filme que você assista ou do livro que você leia, você visitar as obras de Machado de Assis, para mim é algo fundamental. Porque ele pega a grande parte da obra dele
e calca exatamente na discussão em torno da moral e do amor. Dom Casmurro é uma obra que até hoje eu me pergunto se Capitu, o que é que ela fez? Eu costumo dizer em aula, gente, existe um livrete do grande penalista Aloysio de Carvalho Filho, em 1958. Foi um discurso proferido na Academia de Letras da Bahia. O título é O Processo Penal de Capitu. Ele faz, olha só, ele faz uma análise à luz da doutrina processual penal da época, se Capitu traiu ou não Bentinho, se seria ou não responsabilizada, porque na época era crime o adultério. Então, entrando já na parte final da arte, eu começo sugerindo Machado de Assis e você, meu amigo. Bom, Pablo, passou muito rápido, muito obrigado pela sua presença. Acho que a arte é sempre salvadora, né? A literatura especialmente. Né? Mas antes de falar desses filmes que estão aqui nesse meu livro, né? Acho que não sei se você tem, se não tiver, eu faço questão de te mandar a última edição, que eu tenho uma filmografia atrás, ao final de cada capítulo, onde eu indico vários filmes correspondentes àquele assunto. Né? E aqui eu quero indicar, nesse capítulo, que está lá na página 225, que é um filme belíssimo, um filme mais antigo, chamado Deus, Minha Concubina, que é um filme chinês. Depois tem Amor por Contrato, que é um filme de 2010. Depois tem Loucamente Apaixonados, Amor por Direito e Histórias de Amor que Não Parecem Deste Mundo. São vários filmes, né? Essa linguagem nos ajuda muito a entender sobre isso. Mas, para encerrar, eu quero só deixar uma reflexão, uma pergunta. Né? Assim, primeiro, isso que o Pablo falou, nós temos que fazer uma distinção entre moral e ética. Isso é muito importante. E perguntar que moral é essa, né? Quando esses julgamentos que não são muito, não tem um viés muito jurídico, ele é muito mais moral, que moral é essa? Essa moral está a serviço de quem e de quê? De qual ideologia? Né? Desse sistema patriarcal que privilegia principalmente os homens. Eu acho que isso é importante, já que nós fizemos uma semana, eu fiz uma semana de live só com homens, acho que a gente tem que terminar pensando nisso. Assim, a que serve essa ideologia, essa moral que protege, né, que sempre privilegia os homens? Acho que isso é uma pergunta importante, né? Mas muito obrigado, Pablo, mais uma vez, por ter participado, ter aceitado o seu convite aí na sua agenda super complicada. Obrigado, amigo. Aos mais de quase 500 amigos que chegaram aí. Um abraço ao professor Bruno Marbach, a Fernanda Barreto, tantos amigos aí. E é isso, amigo. Assim, o amor é a maior das forças. E como disse, uma grande alma iluminada, pode parecer... Isso não é uma retórica, é uma realidade. Só o amor salvará esse mundo. Só ele. Não tem outra solução. Porque é muito ódio em todos os níveis. Então, você está vendo, saímos de uma pandemia sofrida para testemunharmos uma guerra com risco de alastrar para uma guerra mundial. Guerras que existem a todo tempo. Na África, que sofre tanto, o continente africano, cantado por Castro Alves. Você lê a obra de Castro Alves, o romance entre os... Quer dizer, observar o sofrimento, não só na África, no Brasil. Tu não é achar só que tem guerra lá, tem no mundo todo. Agora, a guerra que está acontecendo lá hoje, ela está sendo filmada, está no Instagram, e o sofrimento do povo lá. Então, meu amigo, eu encerro com isso. Só amor salvará, não tem outra solução para esse mundo. Se não for ele, o mundo um dia vai acabar, não tem jeito. Aliás, é a única coisa que faz sentido e dá sentido à vida, né? Como dizia, acho que essa frase que eu gosto muito, que quem sempre falava era o João Batista Vilela, né? Assim, mas isso é óbvio, assim, que o sentido da vida, na verdade, é dar e receber amor, né? E assim a gente termina essa sexta-feira. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Um abraço, amigos. Um abraço. Amigas e Tchau, amigos. tchau. Um abraço.